Brethren, it's an honor. Irmãos, é uma honra estar com os portadores do real sacerdócio de Deus. Vivemos nos últimos dias, nos tempos trabalhosos. Como portadores do sacerdócio, temos a responsabilidade de manter-nos firmes, com o escudo de fé, contra os dardos inflamados do adversário. Somos um exemplo para o mundo, protegendo os inalienáveis direitos e a liberdade que recebemos de Deus. Temos que defender nosso lar e nossa família. Quando eu estava na 9ª série, voltei de meu primeiro jogo realizado fora da cidade com a equipe titular de beisebol. Meu pai percebeu que na longa viagem de ônibus eu havia testemunhado linguagem e conduta que não eram condizentes com os padrões do Evangelho. Sendo artista profissional, ele se sentou comigo e fez o desenho de um cavaleiro, um guerreiro, capaz de defender castelos e reinos. À medida que ele desenhava e lia as Escrituras, aprendi a ser um fiel portador do sacerdócio, para proteger e defender o reino de Deus. As palavras do apóstolo Paulo foram meu guia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, se formos fiéis no sacerdócio, essa armadura nos será concedida como o dom de Deus. Precisamos dessa armadura. Rapazes, seus pais e avós jamais enfrentaram tentações como as que vocês enfrentam regularmente. Vocês estão vivendo nos últimos dias. Se seu pai quisesse problemas, teria que sair à procura deles. Isso não acontece mais. Hoje em dia, as tentações vão atrás de vocês. Lembre-se disso, por favor. Satanás deseja possuí-los e o pecado já assa à porta. Como é que vocês vão resistir às táticas agressivas dele? Vestindo toda a armadura de Deus. Deixem-me ensinar-lhes algo que aprendi com outra experiência pessoal que tive na vida. Em janeiro de 1982, falei em um devocional realizado no campus da BYU, em Provo, Utah. Convidei os alunos a imaginar que a igreja estivesse de um lado do púlpito e o mundo estivesse a apenas meio metro do outro lado. Aquilo representava a distância bem curta entre onde estava o mundo e onde estavam os padrões da igreja, na época que estava na faculdade. De pé diante dos meus alunos, da mesma maneira, expliquei, o mundo foi para bem longe, não dá nem para ver. Ele foi muito longe para fora deste edifício, pelo mundo afora. O que nossos filhos e nossos netos precisamos lembrar é que esta igreja permanecerá constante, embora o mundo continue a se mover. Essa lacuna vai tornar-se cada vez mais ampla. Portanto, tomem cuidado. Se julgarem suas ações e os seus padrões da igreja com base no lugar onde o mundo se encontra e para onde ele está indo, vocês vão acabar indo para onde não deveriam estar. Naquela época, eu não podia imaginar quão distante e quão rapidamente
o mundo se afastaria da doutrina, dos princípios e mandamentos de Deus. Era possível imaginar que os padrões e mandamentos, os padrões de Cristo e sua igreja não mudaram. Como ele disse, a verdade permanece para todo sempre. Se compreendermos e aceitarmos isso, estaremos preparados para enfrentar a pressão social, as zombarias e até a disseminação que virão do mundo e de alguns que se dizem amigos. A maioria de nós conhece alguém que diria: se quiser ser meu amigo, terá que aceitar meus valores. Um amigo verdadeiro não pede que escolhemos entre o Evangelho e sua amizade. Usando as palavras de Paulo, destes, afasta-te. Um amigo de verdade nos fortalece para que permaneçamos no caminho estreito e apertado. O fato de permanecermos no caminho do Evangelho com seus mandamentos, sua ordenança e seus convênios nos protege e nos prepara para realizarmos a obra de Deus neste mundo. Quando obedecemos à palavra de sabedoria, nosso arbítrio é protegido de vícios como as bebidas alcoólicas, as drogas e o fumo. Ao pagarmos o dízimo, estudarmos as Escrituras, recebemos o batismo e a confirmação, vivermos de modo a ter a companhia constante do Espírito Santo, tomarmos o sacramento dignamente, obedecermos à lei da castidade, prepararmos-nos para receber o sacerdócio Melquisedeque e o recebermos, e fazermos convênios sagrados no templo, estaremos então preparados para servir. No templo, somos preparados para viver a lei da consagração e prometemos vivê-la. Os rapazes capazes começam a viver essa lei buscando um chamado para a missão, dando o dízimo dos primeiros anos de sua vida no serviço de tempo integral do Senhor. Esse sacrifício os fortalece para prosseguirem até o mais elevado convênio da vida. Casarem-se, para muitos serem selados no templo e começar uma família eterna. Ao prosseguirmos com firmeza pelo caminho, edificamos uma progressiva força espiritual, a força de usar nosso arbítrio para agir por nós mesmos. Tanto para os rapazes quanto para as moças, esse crescimento é auxiliado à medida que vocês aprendem a doutrina e prestam testemunho no novo currículo online. Vem e segue-me. Além disso, usem seu arbítrio para desenvolverem-se pessoalmente. Ao descobrirem seus dons e talentos, lembrem-se de que seus pais e mentores podem ajudá-los, mas vocês precisam permitir que o Espírito os guie. Façam escolhas e ajam por si mesmos. Tenham motivação interior. Tracem um plano para a sua vida, incluindo a instrução formal ou a formação profissional. Explorem seus interesses e suas habilidades. Trabalhem e tornem-se autossuficientes. Estabeleçam metas, superem erros, adquiram experiência e terminem o que começaram. Ao longo do caminho, não deixem de participar das atividades da família, do quórum, da classe e da mutual conjunta. Desfrutem juntos diversões sadias. Por meio dessas vivências, vocês aprenderão a respeitar e a valorizar os dons espirituais uns dos outros e a natureza eterna e complementar dos filhos e das filhas de Deus. Acima de tudo, tenham fé no Salvador. Não temam. Ao vivermos diligentemente o Evangelho, tornamo-nos fortes no Senhor. Com sua força, conseguimos rejeitar os anticristos que dizem: comei, bebei e divertir-vos, porque Deus justificará a prática de pequenos pecados. Não há mal nisso, porque amanhã morreremos.
Na força do Senhor, podemos resistir a quaisquer filosofias ou credos que negam o Salvador e contradizem o grande e eterno plano de felicidade para todos os filhos de Deus. Não estamos autorizados a negociar as condições desse plano eterno. Lembre-se de Neemias, que estava encarregado de construir uma muralha para proteger Jerusalém. Algumas pessoas queriam que ele descesse e fizesse concessões, mas Neemias se recusou. Ele não foi intolerante com as pessoas, simplesmente explicou: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Às vezes, tornamos-nos o foco das atenções e precisamos suportar o escárnio e a zombaria. Testifico que não precisamos temer, se estivermos alicerçados em sua doutrina. Podemos sofrer incompreensão, críticas e até acusações falsas, mas nunca estaremos sozinhos. Nosso Salvador foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É nosso sagrado privilégio estar com Ele. Ironicamente, para manter-nos firmes, às vezes temos que evitar e até fugir do mundo. O Salvador declarou: vai-te para trás de mim, Satanás. José do Egito fugiu das tentações da mulher de Potifar. E Leí deixou Jerusalém e levou sua família para o deserto. Estejam seguros de que todos os profetas antes de nós permaneceram firmes em sua época. Nefe realizou a incomum obra do Senhor, apesar das bofetadas de Satanás e da perseguição de Lamã e Lemuel, seus irmãos. Abinadi prestou testemunho de Cristo, enfrentando suspeitas, zombarias e a morte certa. Os 2.000 jovens guerreiros defenderam suas famílias contra os que desprezavam os valores do Evangelho. Moroni ergueu o estandarte da liberdade para preservar as famílias e a liberdade religiosa de seu povo. Samuel subiu em uma muralha e profetizou a vinda de Cristo, mesmo sendo atacado com pedras e flechas. O profeta Joseph Smith restaurou o Evangelho do Salvador, selando o seu testemunho com o próprio sangue. E os pioneiros mormons permaneceram firmes diante de violenta oposição e dificuldades, seguindo um profeta em sua grande jornada e estabelecimento no Oeste. Esses grandes servos e santos de Deus conseguiram permanecer firmes porque estavam com o Salvador. Ponderem como o Salvador permaneceu firme. Quando jovem, Jesus cuidou fielmente dos negócios de seu pai, ensinando o Evangelho aos sábios no templo. Ao longo de seu ministério, ele realizou a obra do sacerdócio, ensinando, curando, servindo e abençoando as pessoas. Quando adequado, combateu destemidamente o mal, até mesmo limpando o templo. E sempre defendeu a verdade, seja com palavras ou com solene silêncio. Quando os principais dos sacerdotes o acusaram perante Pilatos, Jesus se recusou sábia e corajosamente a responder às inverdades e se manteve calado. No jardim de Getsemane, nosso Salvador e Redentor não recuou, bebendo da taça amarga da expiação. E na cruz, sofreu novamente para fazer a vontade de seu Pai, até poder, por fim, dizer: está consumado. Ele perseverou até o fim, em resposta à perfeita obediência do Salvador, em permanecer firme. Nosso Pai Celestial declarou: eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei
meu nome. my beloved priesthood brother, Meus amados irmãos do sacerdócio, jovens e idosos, God's name, glorifiquemos o nome de Deus, permanecendo firmes com nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Christ. I bear my special witness. Presto meu testemunho especial de que Ele vive We're called e que fomos chamados com uma santa vocação para participar de sua obra. holy places. Portanto, permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Se nos mantivermos obedientes e firmes na doutrina de nosso Deus, permaneceremos em lugares santos, porque sua doutrina é sagrada e não mudará com os ventos sociais e políticos de nossos dias. Declaro, como fez o apóstolo Paulo, Watch ye, vigiai, fast in the faith, estai firmes na fé, behave like men. portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa é minha fervorosa oração por vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.